Como saber o nome do guia-chefe da coroa? Como saber o nome dos meus guias espirituais? Muitas pessoas nos procuram para saber o nome de seus guias espirituais. O nome do caboclo, o nome do preto velho, do herê, o nome do Exu, enfim. Como saber o nome dos meus guias? Você quer saber o nome dos seus guias? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre isso. Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E peço para que você se inscreva aqui no cantinho, ó, aqui, bem aqui no cantinho, tem um botãozinho ali para você se inscrever, ou no botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Você clica ali para se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações e você vai receber a informação dos nossos vídeos antes de todo mundo, você vai receber primeiro, tá? Deixe seu like, é muito importante o seu like, e comenta aqui embaixo, né? No final eu vou deixar uma pergunta aqui para você comentar aqui embaixo nos nossos comentários. Então assiste esse vídeo aqui até o final para saber qual é a pergunta que eu vou deixar para você. Vamos lá. Qual o nome dos meus guias espirituais? Qual o nome do guia-chefe da minha coroa? Como eu faço para descobrir quem é o guia-chefe? Antes da gente se fazer essa pergunta, que é uma pergunta muito recorrente na Umbanda, entre os umbandistas, nós temos que retornar lá antes da nossa encarnação. Como é que funciona ali a definição dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, quando vamos encarnar? É preciso saber que quando você se disponibiliza ali a encarnar, ou quando você é direcionado a uma encarnação, um mentor espiritual, mentor guia de luz, elevado, né? Ele se disponibiliza a te auxiliar, a te acompanhar durante essa vida, para te ensinar, para te direcionar, para lapidar, para que você consiga cumprir tudo aquilo que você se propôs. Então, esse mentor espiritual, ele vem te acompanhando desde antes de você nascer, quando você foi decantado e depositado ali no útero da mãe, né, juntamente com aquele corpo que já começava a se formar. Então, quando seu espírito foi ligado ao corpo, aquele guia já estava ali auxiliando, abençoando. Esse guia espiritual, ele auxilia, ele também é o responsável, esse mentor, por montar o seu enredo mediúnico. O que é o seu enredo mediúnico? É trazer para você as forças de esquerda, os demais guias espirituais, poder trazer para você todos aqueles guias que vão trabalhar com você. E quando que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso ao longo da sua vida, conforme surge a necessidade. Algumas vezes a pessoa já vem predestinada a uma determinada religião. Ele fala, não, eu vou encarnar e vou ser um bandista. Ok. Mas outras vezes a pessoa não define nada em relação a isso. Ela simplesmente vem para cumprir outras missões. E no decorrer do caminho, o livre-arbítrio faz escolher essa ou aquela religião. Então o guia espiritual, ele não vai agregar logo no comecinho todos os guias que você tem para trabalhar. Porque ele nem sabe se você vai trabalhar. Ele nem sabe qual religião você vai escolher. Você tem o livre-arbítrio. Então, no momento que você se agrega à egrégora da Umbanda, ele começa a trazer outros irmãos, outros espíritos de luz que possam se manifestar através de você. Ponto. Então, o seu guia-chefe, o seu mentor, ele já é um guia que vem com você, é um espírito que te acompanha desde antes de você nascer. E ele ajuda na definição de quem serão os demais guias, trazendo e agregando eles à sua vida. Então, a primeira coisa, quem te deu o seu guia-chefe, quem te deu os guias que trabalham com você, não é o terreiro que você frequenta, não é o pai de santo, não é a mãe de santo. Eles não foram comprados na farmácia nem no camelô, né? Eles te acompanham a pedido do seu mentor espiritual, do seu guia-chefe, e este mentor, esse guia-chefe, te acompanha por vontade própria, por livre iniciativa, desde antes de você encarnar. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber para poder falar sobre essa questão do guia-chefe da coroa. O segundo ponto que a gente precisa saber é o seguinte: dentro da Umbanda existem alguns arquétipos, e esses arquétipos, que são as linhagens, eles trazem em si especialidades, e essas especialidades recebem nomes. Então, por exemplo, existe a linhagem dos caboclos.
A linhagem dos caboclos, ela vem com o arquétipo do caboclo, o arquétipo do índio, né, do indígena. E neste arquétipo existe as especialidades. E essas especialidades, elas acabam classificando e dando nomes. Então, por exemplo, quando nós falamos caboclo pena branca, nós estamos classificando ele através de nomes simbólicos para que ele possa se apresentar de acordo com o mistério que ele traz, de acordo com a função, de acordo com a atividade que ele exerce. Se você manifesta, por exemplo, um caboclo pena vermelha, por que ele está se apresentando como caboclo pena vermelha? Ele está dizendo aqui a linhagem dele, que é caboclo, ele está dizendo qual o seu segmento de atuação e qual a sua forma de atuação, que tipo de trabalho ele executa. É como se você fosse no hospital e você falasse assim, ó, no hospital nós temos diversas linhagens. Nós temos auxiliares, nós temos enfermeiros, nós temos médicos, dentre outras. Dentro da linhagem dos médicos existem especialidades. Então eu tenho lá ortopedista, cardiologista, eu tenho lá, sei lá, hepatologista, tenho diversas funções ali dentro, reumatologista, né? Eu tenho diversas funções, diversas especialidades dentro da linhagem médico. Porém, quando eu falo de linhagem, quando eu falo de nome de especialidade, que é o que nós falamos sobre o caboclo, nós não falamos de um espírito único que se manifesta através de todos. Nós falamos de diversos espíritos. Então, quando eu vou num hospital, eu vou no hospital X. Pensa aí no hospital mais próximo da sua casa. Você chega lá e fala, olha, eu quebrei o braço, preciso falar com o ortopedista. Quem é o ortopedista? Pode ser o doutor Antônio, pode ser o doutor Carlos, pode ser o doutor Luiz, pode ser a doutora Maria, a doutora Helena, ele pode ter qualquer nome pessoal, individual. Por quê? Porque existem várias pessoas que trabalham como médico ortopedista. Da mesma forma, existem vários espíritos que trabalham como caboclo pena branca, como caboclo pena vermelha, como caboclo do vento, como caboclo baturité, como caboclo sete encruzilhadas. Existem muitos espíritos que respondem àquela falange. Então, primeira coisa, a gente tem que tirar da cabeça aquela história de que, mas só existe um caboclo das sete encruzilhadas. Não. Aquele caboclo, aquele espírito do padre Gabriel de Malagrida, ele não era o único padre do mundo. Existem muitos outros. Ele não era o único espírito do mundo. Existem outros. Ele não era o único que manifestava o mistério das sete encruzilhadas. Existem outros. Então, nós temos diversos espíritos que se manifestam como caboclo das sete encruzilhadas. Diversos espíritos que se manifestam, por exemplo, como pena branca. Diversos espíritos que se manifestam como mata verde. Diversos espíritos que se manifestam como arranca-toco. Diversos espíritos que se manifestam como, baturité, como cambuí. A gente poderia falar diversos nomes aqui. Existem muitos espíritos agregados a essa falange. É claro que a interferência mediúnica, a interferência do médium, dos dirigentes espirituais, né? Porque tem muito dirigente que gosta de limitar o médium. Então ele fala assim, não, caboclo das sete encruzilhadas só tem um. Aí aquele médium trabalha com caboclo das sete encruzilhadas, ele não vai conseguir deixar fluir o nome do guia e falar sete encruzilhadas. Ele vai inventar outro nome. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar, agora eu pego o meu guia então, enfio num saquinho e guardo onde, né? Por quê? Porque no momento em que o dirigente poda dizendo que só existe um, se houver outro daquela falange ali querendo se manifestar, ele já vai, o médium não vai conseguir deixar fluir, não vai conseguir falar, né, o nome desse guia espiritual. E então é preciso, em primeiro momento, que se abra a mente e se perceba que existem vários espíritos que se manifestam numa mesma falange. Agora que nós compreendemos em que momento os espíritos se agregam a você e como funciona essa situação dos espíritos que se agregam a você, é preciso a gente entender mais uma coisa. Ninguém tem permissão de saber mais do que o próprio médium. Ninguém tem permissão de saber mais do que o próprio médium. Então eu não vou chegar lá no terreiro dos meus filhos de santo e olhar para eles e falar, você incorpora tal caboclo, você incorpora tal.
Você, não, esse aí que você falou não é ele, não. Não tenho como fazer isso. Não tenho. Por quê? Para que eu faça isso, eu tenho que estar lá do lado espiritual. Eu tenho que estar lá enxergando e conversando com eles. E ninguém tem todos os tipos de mediunidade. Ou o cara incorpora, às vezes ele incorpora e consegue ver algumas coisas, às vezes incorpora e consegue ouvir alguma coisa, mas ninguém tem todas as mediunidades, né? Ninguém fala, não, eu vivo o mundo espiritual, eu praticamente não enxergo aqui o mundo material, só enxergo o mundo espiritual. Ele se acha o Neo, né? Lá na Matrix. Ele consegue enxergar tudo, né? Ele enxerga o código-fonte do plano material. Não, isso não acontece. Então, o dirigente ou um médium, seja ele qual for, não tem condições de olhar para você e falar assim: olha, o seu guia-chefe é fulano, é ciclano. É a mesma coisa que eu chegar para você que está me ouvindo e falar assim: olha, o nome da sua mãe é Mafalda. Aí você vai olhar e falar: não, o nome da minha mãe não é Mafalda. Eu falo: é Mafalda sim, eu tô vendo aqui. Ué, mas como que eu vou adivinhar o nome da tua mãe? É claro que se eu falar um nome comum, você falar assim: o nome da tua mãe é Joana, é Maria, é Cláudia. Ok, pode ser que eu acerte. São nomes mais comuns. Agora, quando eu falo Mafalda, é capaz de ter 40 mil inscritos aí no canal e ter 5 que tem a mãe com esse nome. Agora, se eu falar Maria, quantas mães de vocês? Coloca aí no comentário. A sua mãe tem Maria no nome? Se a sua mãe tem Maria no nome, coloca aí embaixo. Não precisa pôr o nome inteiro dela, não. Só coloca: minha mãe tem Maria no nome. Pra gente ver quantas pessoas tem Maria no nome da mãe. Ou José no nome do pai. Coloca aí. Quantas pessoas tem José no nome do pai? Ou melhor, quem é filho de José Maria ou de Maria José? Coloca aí no comentário se você é filho de Maria José ou José Maria. É muito simples você chutar um nome qualquer e dar um nome para a pessoa, mas não é necessariamente aquela pessoa. Então, muitos de vocês que estão assistindo não têm a mãe chamada Maria, o pai chamado José, e nem José Maria, e nem Maria José, e nem Mafalda. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Pode parecer sem sentido para você, mas eu quero que você compreenda onde isso se encaixa. Não tem como eu chegar para você e falar assim: olha, o seu caboclo é pena branca. Ah, você tem um caboclo pena vermelha, pena amarela. E isso não tem relação com a sua personalidade. Olha, você bruto desse jeito aí, é filho de Baturité. Ah, você é assim simpático? Ah, simpaticão desse jeito aí deve ser filho do seu Aimoré. Ah, olha aquele ali, ó. Você é alto, magro, tem cabelo escuro, é filho de Tupinambá. Não tem como saber. Não tem como saber, né? Quem vai te dizer quem é o seu guia espiritual, o seu mentor espiritual? A sua mediunidade, o próprio guia, ele tem que se apresentar. Não tem como você saber, por exemplo, quem é o seu coleguinha de sala da escola se você não conhecer ele, se você não encontrar ele pelo menos uma vez. Ah, entrei na faculdade. Ah, quem é o João lá da sua sala? Ah, não sei, eu não conheço ninguém ainda na sala para saber quem é o João. Então ele vai ter que vir e se apresentar. A mesma coisa os seus guias espirituais. Eles vão ter que se manifestar e se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou caboclo tal. Então, quando você tiver o amadurecimento mediúnico necessário, o guia espiritual ele vai se apresentar. Ele vai chegar lá e falar: oi, eu sou o guia espiritual, eu sou o guia-chefe, meu nome é tal. É claro, isso vai depender, eu não vou falar aqui quem pode ser guia-chefe, como que isso vai acontecer, como que vai ser esse ritual, porque isso depende da linhagem, da doutrina de cada casa. Mas, em base, é o médium que vai se desenvolver em determinado momento, o guia vai apresentar. Não adianta você ficar criando nomes na sua cabeça, querendo saber a história do guia. Ah, eu queria saber a história do Pena Branca. Qual Pena Branca? Eu quero saber a história daquele médico ortopedista. Qual médico ortopedista? Qual o nome dele? Qual é o indivíduo? Qual é aquele ser humano, aquele indivíduo ali? Ah, não sei. O Pena Branca também. Qual o espírito individual? Qual aquele ser que está se manifestando como Pena Branca? Não tem como te falar a história do caboclo, assim como não tem como te falar o nome dele sem você incorporar, sem você manifestá-lo. Você tem que manifestá-lo e ele tem que falar. Ah, mas não pode o guia-chefe da minha casa, o guia que incorpora no meu pai de santo falar?
Não. Por quê? Porque o guia que incorpora no seu pai de santo está incorporando num médium. E o médium é humano. E o humano é falho. Do mesmo jeito que ele vai errar se ele falar o nome, o guia-chefe da casa vai errar se falar o nome. Porque não é o guia que está errando, é o médium. É o médium que está manifestando algo que não existe no guia e está errando. Então é preciso que você compreenda que você tem que manifestar os guias para que eles digam o nome. E eles vão dizer o nome no momento certo, não é quando você quer, é quando eles acreditam que você está pronto para saber, é quando eles acreditam que existe uma necessidade real de se dizer o nome, e existe uma função, uma necessidade real de saber o nome do guia. Que não vem ao caso aqui, talvez para um outro vídeo, mas é importante você entender que no momento adequado ele vai dizer: ah, tá, então eu não sou médium, eu não incorporo, eu não posso saber o nome dos guias. Que guia? Você não incorpora. Que guia que você quer saber o nome? Ah, eu quero saber o nome do caboclo. Que caboclo? O caboclo que trabalha comigo. Mas você não incorpora, não tem um caboclo trabalhando com você. Se você não incorpora, você tem o seu mentor espiritual, como todos temos. Você tem ali o caboclo, o preto velho, você tem a força de esquerda que te protege, que te guarda. Claro que tem. Todos nós temos os nossos protetores, todos nós temos nossos mentores. Mas não adianta você querer saber qual é o nome do caboclo que trabalha com você se você não trabalha. Oi, tudo bem? Eu sou desempregado, eu queria saber o nome do meu chefe lá na empresa. Peraí, mas você é desempregado e quer saber o nome do chefe na empresa? Você não tem chefe, você não está vinculado a nenhuma empresa. Ah, mas fala aí o nome do meu chefe lá na empresa. Não, você não tem empresa, você está desempregado. Como que você quer saber o nome do chefe da empresa? Ah, vai, meu, você é chato. Eu sei que você sabe o nome do meu chefe lá na empresa. Fala, por favor. Não rola. Não existe isso. Ah, eu queria saber o nome do baiano que trabalha comigo. Você quer saber o nome do baiano? É, você já incorporou ele? Não, nunca incorporei. Então, como você sabe que tem um baiano que trabalha com você? Ah, eu quero saber o nome do Exu que trabalha comigo. Tem um Exu que trabalha com você? Já incorporou? Não, nunca incorporei. Então, como você sabe que tem um Exu que trabalha com você? Ah, porque todo mundo tem uma proteção de esquerda. É, mas a proteção de esquerda pode ser uma pomba-gira. Pode não ser um Exu, pode ser uma pomba-gira. Então, é preciso compreender que se você não trabalha mediunicamente incorporado, você não tem como saber qual é o nome do guia que trabalha com você, porque não tem nenhum sentido, né? Que sentido tem? Você trabalha incorporado? Não. Mas eu quero saber qual é o nome do guia que trabalha comigo. Ué, mas você trabalha incorporado? Não. Mas eu quero saber o nome do guia que trabalha comigo. Mas você trabalha incorporado? Não. Você vê que é um ciclo infinito? Se você não trabalha incorporado, não tem o nome do guia que trabalha com você. Então não adianta você sair por aí perguntando. Até porque, para facilitar a sua vida, eu já vou dizer aqui, ó, você que não trabalha incorporado, o nome do guia que trabalha com você é Pena Branca. Facilitou? Aí você para de perguntar, né? É, vai dar um dislike aqui, vai ficar puto, tá? Mas vai parar de perguntar, porque já respondi, né? É, tanto faz. As pessoas se preocupam muito com nomes, com status. Ah, eu quero saber quem é o guia, porque eu quero saber se ele é poderoso, eu quero saber se ele é isso, se ele é aquilo. Não, o que importa é a caridade, é o trabalho, não importa o nome do trabalhador. Ah, então quer dizer que se eu não incorporo, nenhum guia trabalha comigo. Ué, os guias espirituais vão ficar vinculados a você exatamente para quê? Coloca aí no comentário por que um guia espiritual ficaria vinculado a você se você não manifesta, se você não incorpora. E isso não é um desdém com quem não manifesta ou não incorpora. Não precisa se ofender, ficar chateado, cheio de mimimi. Não é isso. A questão é bem básica. A questão é que o guia espiritual está lá para fazer a caridade. E ele vai usar as ferramentas necessárias para fazer a caridade. Ah, mas e se eu tenho outros tipos de mediunidade? Ok, você tem o seu mentor espiritual, você tem o seu protetor espiritual. Mas para que você quer saber o nome dele? Exatamente. Qual diferença faz se quem está te intuindo é o José ou é o João, é o Pedro ou o Paulo? Que diferença faz? Então, meus irmãos, é preciso compreender que algumas coisas são desnecessárias. Como, por exemplo, saber o nome do guia quando você não trabalha. Como, por exemplo, saber antecipadamente o nome do guia. Como, por exemplo,
achar que só existe o seu, não existe mais nenhum. Ah, eu sou o único Pena Verde. É, só se você der o nome para ele de Pena Verde Intergaláctica Universal Cósmica Supremo das 7 encruzilhadas azuis das penas vermelhas. Ok, então realmente que esse nome aí ele deve ser único. Mas, fora isso, existem muitos espíritos que se manifestam com o mesmo nome e eles se conectam a você antes de você encarnar, antes de você nascer. Não é ninguém que bota guia na tua cabeça, não é ninguém que bota guia na tua coroa, até porque quem bota é galinha, né? E não tem necessidade de saber o nome dele antes que ele realmente queira se apresentar. E o nome tem que vir através da sua mediunidade, tem que vir através da manifestação dele. O vídeo ficou longo, né? 20 minutos. Eu não esperava que fosse ficar assim tão grandão, mas tá bom. Eu vou colocar aqui mais 2 vídeos para vocês, para que vocês possam acompanhar outros vídeos do canal. No meio vai ficar o botãozinho para você se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Você já sabe o nome dos seus guias espirituais? Como você descobriu o nome do guia espiritual que trabalha com você? Um grande abraço para você. Aguarde seu comentário. Axé.